Olá, feministas literários! Eu me chamo Raíssa Ribeiro e sou apresentadora do nosso programa Feminismo Literário. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre o livro Dicionário Crítico do Feminismo, uma coletânea de verbetes organizada na França por renomadas pesquisadoras feministas. A obra ela foi organizada por Hélène Iratta, que é socióloga radicada na França, pesquisadora que centra seus estudos nos temas de mercado de trabalho e divisão sexual do trabalho e mundialização e divisão internacional do trabalho, e por 3 outras sociólogas e pesquisadoras francesas com estudos na área de gênero, que fizeram parte de importantes centros de estudo específicos nessa temática. O livro ele traz um repertório de conceitos estabelecidos pelas teorias feministas para abordar questões de gênero. Nele, há 48 verbetes escritos por pesquisadoras feministas especializadas nas respectivas áreas. A maior parte desses verbetes são escritos por autoras mulheres, mas há também autores homens na coletânea. Verbete é um nome que é dado a um texto escrito destinado a explicar um termo. Verbete traduz uma definição clara, objetiva de um conceito. Cada um desses verbetes tem uma média de 5 a 6 páginas. Eles vão introduzir os pontos centrais das controvérsias, exceto os verbetes sobre diferença dos sexos, divisão sexual do trabalho e relações de sexo e de gênero, que vão ocupar um espaço maior, mais proeminente, porque, segundo as organizadoras, eles são mais importantes, porque eles constituem elementos teóricos básicos de uma teoria feminista. Ao final de cada verbete, há algumas referências bibliográficas que são consideradas essenciais para o aprofundamento do tema. A maior parte dessas referências são de artigos e livros franceses. Os temas escolhidos para análise são classificados em 2 vertentes. A primeira vertente consiste na análise de fenômenos gerais sobre uma perspectiva de gênero. Assim, por exemplo, desvela-se a invisibilidade das mulheres no mercado de trabalho, na política, na ciência e em outros campos. Já a segunda vertente vai se referir aos conceitos específicos que são derivados ou que foram reapropriados pelas experiências feministas. Por exemplo, termos como aborto, maternidade, divisão sexual do trabalho, relações sociais entre os sexos, masculinidade, feminilidade, diferença entre os sexos, patriarcado. Essas divisões vão nos mostrar como é que as teorias feministas introduziram categorias inéditas nas ciências sociais, como é que elas modificaram paradigmas da dominação masculina. Essa obra ela foi traduzida para português em 2009, 10 anos depois da primeira publicação da edição original francesa. É importante a gente observar que ela foi concebida com base na experiência acadêmica e política do feminismo francês e europeu. E, em alguns momentos pontuais, é verdade, ela vai trazer relações com o histórico do movimento feminista estadunidense e com experiências latino-americanas. Gente, isso é um ponto importante, porque os conceitos que são trazidos aqui no dicionário, eles podem ser transplantados para o Brasil, mas a gente tem que se ater, quando a gente for ler a obra, que a nossa realidade é bastante distinta da realidade francesa. Então, a leitura desses verbetes, a leitura desse dicionário, desse livro, vai exigir uma preparação crítica do leitor, da leitora, para que seja possível visualizar os meios de comparação e diferenciação e distinção, entre as experiências de países distintos, Brasil e França. A obra tem um forte caráter interdisciplinar, pluralista do feminismo crítico contemporâneo, com intersecção das ciências sociais, da sociologia, antropologia, do direito, da psicologia, e vai passar também por posições teóricas e políticas divergentes, que são parte do pensamento feminista crítico,
E aí questões como igualdade e diferença, universal particular, sexo e gênero serão abordadas. O tema da prostituição, por exemplo, é abordado em 2 verbetes, de autoria diferente, contemplando posições feministas discordantes sobre como tutelar essa questão. É trabalho ou é violência? A resposta a este questionamento vai induzir reivindicações que são antagônicas, contrárias, de profissionalização ou de abolição. Demandas contraditórias essas que estão presentes dentro do próprio movimento feminista. A coletânea foi organizada de uma forma sistematizada, com uma ambição epistemológica, e aí vamos lembrar que epistemologia significa teoria do conhecimento, ou seja, ela procura introduzir questionamentos sobre a visão masculina de mundo, chamado androcentrismo, que está presente nas representações dos objetos, na reprodução das palavras, das ideias, dos sistemas de pensamento, e ela vai desvelar que todos os fenômenos, inclusive aqueles que se encontram aparentemente afastados das relações entre homens e mulheres, como, sei lá, financiarização da economia, informatização generalizada da comunicação, não são constituídos na neutralidade dos espíritos, mas que todos eles são pautados numa visão masculina de mundo. Por fim, esses verbetes foram escritos em uma linguagem simples, clara, objetiva, visando atrair um público mais abrangente. E ele vai explicar noções que são ligadas ao feminismo, que muitas vezes são abordadas pela mídia e por outros meios de comunicação, sem que os debates sobre esses termos sejam apresentados, sem que esses debates sejam explicitados. Então, assim, a minha sugestão de leitura para quem está iniciando a leitura sobre os temas do feminismo, sobre os temas feministas, é a seguinte. Primeiro, leia todos os verbetes. Na ordem que vocês quiserem, escolha o que vocês quiserem ler primeiro. Os verbetes eles foram organizados em ordem alfabética, mas não tem qualquer problema, qualquer implicação em começar a leitura por um verbete ou pelo outro. Lendo todos os verbetes, vocês vão ter um arcabouço geral de conhecimento sobre os principais temas e demandas e as principais implicações das teorias feministas. Ok, fiz a leitura do Dicionário Crítico do Feminismo, entendo todo, já sei o que significa cada verbete. Deixa o dicionário ali na cabeceira para, quando você tiver dúvida de um conceito, você retomar a leitura. Gente, eu vou deixar alguns trechos dos verbetes que eu mais gostei no meu perfil do Instagram, Feminismo Literário, para deixar vocês com uma vontade de quero mais, para instigar vocês na leitura. Me acompanha lá no perfil, viu? Espero que vocês tenham gostado da resenha dessa semana e até o nosso próximo programa.